Então, hoje estamos celebrando, né, o dia de catequista, né? Aí seria bom hoje rezar por eles, né? Que Deus os abençoe, né? Porque a catequese é um dos pastorais mais importantes, né? De cada paróquia, né? E de cada comunidade, né? Eles têm uma missão de evangelizar os mais jovens, né? Os adolescentes e os jovens, né? Das nossas comunidades, né? Ele tem uma missão muito particular, né? Talvez nenhum padre pode fazer isso, né? Ensinando os jovens, os adolescentes, né? Tem uma missão muito particular, muito especial, né? Instruindo a juventude, né? E os adolescentes. Então, hoje nós vamos pedir que Deus os abençoe, né? Tem bastante, né? Em cada paróquia tem muitos, em cada comunidade tem, né? Então, vamos pedir que Deus os abençoe. E nós temos que orgulharmos, né? Nesse esquema que temos aqui no Brasil, né? Porque nem cada país tem esse negócio, né? Por exemplo, primeiro domingo de agosto nós celebramos Dia do Padre, né? Uma coisa muito bonita, onde o país inteiro, né? Rezamos pelos padres, pelos sacerdotes. Segundo domingo foi Dia dos Pais, né? Rezamos por nossos pais, pai, mãe, né? E assim. Terceiro domingo de agosto foi dedicado para os religiosos, né? Homens e mulheres religiosos, né? Que talvez são dedicados nos colégios, né? Estudar, ensinando, né? Em vários colégios, né? Freiras e religiosos, né? Então, é uma coisa muito bonita. Né? Depois, quarto domingo foi Dia dos Leigos, né? Quem são os leigos, né? Os que não são da hierarquia são leigos, né? Da hierarquia são o bispo, os padres, os diáconos. Eles fazem parte da hierarquia, né? Da constituição da igreja. Os que não são da hierarquia são leigos, quer dizer, a maioria do povo de Deus. Então, quarto domingo, nós vamos para os leigos, muitos são engajados até na igreja, né? Além de fazer seus trabalhos cotidianos, né? Tem até, né, são mais engajados na igreja para ajudar mais ainda. E hoje, último domingo, quinto, é dia dos catequistas. Então, está falando, né? O Brasil tem esse esquema bonito, né? Que nem tem outro lugar que tem essa beleza, né? De rezar, né? Para essas categorias de pessoas, né, em nosso país, né? É uma coisa muito bonita, privilegiada, né? E nós temos que orgulharmos, né, desta parte que muitos países que não têm esse esquema, né, de rezar, né, por essas pessoas. Então temos que agradecer a Deus que aqui na liturgia temos muita coisa bonita que temos que valorizar. Agora, o Evangelho de hoje, né? O Evangelho de hoje fala que Jesus foi convidado para o banquete, né? Por um dos chefes dos fariseus. E então a gente espera, né? Que quando esse chefe dos fariseus, ele vai convidando quem, né? Os colegas, né? Muitos fariseus, né? Doutores da lei, né? Mestres, né? Todos esses são convidados, né, para esse banquete. E Jesus também foi convidado a participar. E Jesus, como sempre, vai observando, né, o que está acontecendo ao seu redor, para que assim, observando, ele vai dar algum ensinamento para nós cristãos que seguimos a Jesus, né? E esse ensinamento, desta vez, nesta primeira parte do Evangelho, seria ensinamento sobre a humildade, né? Temos que ser humildes, né? Na nossa vida de cristãos, seguindo a Jesus, temos que ser humildes. E Jesus contou um exemplo, né? Pelo quando você for convidado a uma festa, né? Não vai ocupando direto o primeiro lugar, né? Pode ser que tenha alguém mais importante, né? Que convidou, né? E você fica com vexame, né? Tem que sair do lugar e vai no último lugar, né? Então, esse foi o exemplo que foi dado por Jesus. Hoje, isso não existe hoje, né? Porque hoje, quando tem uma festa, né? Já tem, esses bancos são reservados, né?
para autoridades sociais, autoridades eclesiásticas, por um grupo importante, né? Hoje isso não existe. Hoje, se tem alguma coisa importante, né? Já vai reservando os bancos, né? Para pessoas especiais, né? Que são convidados, né? Especialmente autoridades, né? Eclesiásticas civis, né? E algum grupo importante, né? Que tem que ser no primeiro lugar, né? Então hoje essas coisas estão reservadas, né? Os poltronas, os bancos, né? Mas então, quem são os fariseus, né? Hoje falamos dos fariseus, tipo dos fariseus que convidou, né? E os fariseus são pessoas, né? Que são muito vistos, né? Pela comunidade, né? Até eles gostam de ser saudados, né? Elogiados então tem uma roupa especial, né? Então são muito vistos na comunidade, né? Porque eles têm um vestido próprio, né? Dos fariseus, né? E também eles ensinavam nas sinagogas, então devem ser pessoas importantes, né? Porque todo sábado eles ensinavam a palavra de Deus. Então são pessoas importantes também. E também eles são pessoas, né? Excelentes cumpridores, observadores da lei de Deus. São excelentes observadores da lei de Deus, né? E são muito atenciosos, né? Por observar as leis de Deus. Então não são gente ruim, né? São gente muito boa, né? Porque dedicam toda a sua vida observando, né? De maneira excelente, né? E atenciosa essas leis de Deus. Então não podemos dizer que os fariseus são gente ruim, né? Pelo contrário, são gente boa também. Só que eles tinham alguns erros, né? Tinham alguns erros que se destacaram, né? Por exemplo, por ser fariseus, eles acharam que são melhores do que os outros, né? Eles querem ser vistos pela comunidade, ser saudados nas ruas. Enfim, tem uma roupa bonita própria deles, né? Então tem esse problema, eles acharam que são melhores do que os outros, né? E talvez desprezaram o povo simples, né? Talvez desprezaram o povo simples. Então, não está certo, né? Então, caíram deste erro. Acharam que são mais importantes do que os outros, né? Outro erro, né, dos fariseus é que eles eram tão apegados com as leis que esqueceram o amor, né? O mandamento do amor, né? E Jesus deu exemplo para eles, né? Ele falou, olha, sábado é dia sagrado, né? Dia de festa, não pode fazer nada, é dia sagrado. Mas se seu filho caiu no poço, né? O que você fazer? Vai deixar para outro dia, né? Porque hoje é sábado, é dia de festa, não pode fazer nada. Será que vai deixar o filho, né? Caído no poço, né? Deixar para outro dia? Não seria tarde demais, né? Seria tarde demais, né? Tem que arrumar na hora, né? Portanto, as leis são importantes, né? São bonitas, boas, mas o amor é mais importante, né? O amor é bem mais importante do que as leis, né? Esse é um erro que os fariseus tinham caído, né? Então, o amor é bem mais importante do que as leis. As leis são importantes, né? Nos orientam, nos dirigem, né? Nos orientam para o caminho certo, mas o amor é mais forte, mais importante. E depois, então, humildade. O que é humildade, né? Não significa desprezar os dons que nós temos, né? Nós temos nossos dons, outras pessoas têm seus dons, carismas, né? Não é para negar ou desprezar, porque os dons são para o bem da comunidade, né? Os dons, os carismas são, né, servem para beneficiar a comunidade. Então, humildade não significa negar a si mesmo, negar seus dons, negar suas qualidades. Não, temos que valorizar tudo isso, né? Porque tudo isso serve para o bem da comunidade. Essa foi a primeira parte do Evangelho. Agora vamos ver a segunda parte do Evangelho, né? E Jesus aqui fala palavras meio chocantes, né? Quando você convida, né? Aqui está falando de Jesus, para quem convida, né? Para quem convida as pessoas. Então é dirigido para quem convida, né? Não convida os parentes, os amigos e tudo mais, né? Mas convida os coxos, os aleijados, os mudos, os que têm deficiência, né?
Aí como é que podemos explicar isso? É que no tempo de Jesus, né, tinha documentos, né, se fala, comprova, né, que tinha uma lista de pessoas que não podem ser convidados nas festas, né, nas festas importantes, né, não pode ser convidado. Tem uma lista de pessoas que são excluídos, né, quando se faz uma festa, né. Aí os pobres, né, os que têm compromisso de saúde, os que têm alguma deficiência. Então são pessoas excluídas. Mas essas pessoas excluídas são os maiores amigos de Jesus, né? As pessoas excluídas são os maiores amigos de Jesus. Por isso ele falava as palavras, né? Quando você convida, né? Não tenha vergonha de convidar alguém que está pobre, alguém que tem alguma deficiência, alguém que está doente, né? Não se preocupe, né? De convidar pessoas, né? Desse tipo, né? Mas convida, né? Você quer, claro. E também não exclui essas pessoas se tiver que convidar, né? Alguém amigo que está pobre, que está deficiente, que tem falta de saúde. Não se preocupe, não pensa duas vezes, né? Mas convida eles também. Então, Jesus aqui está nos convidando para não excluir ninguém, né? Mas, pelo contrário, nos né, juntar, não excluir, né? Agora passamos para a primeira leitura, né? A primeira leitura, o primeiro versículo, né? É muito bonito, né? Você faz o seu trabalho na mansidão e na humildade, né? É claro, porque todo trabalho envolve humildade, né? Todo trabalho que nós fazemos, né? Envolve humildade, sacrifício, coragem, né? Todo trabalho que nós fazemos, né? Envolve uma porção de humildade, né? Tem que enfrentar tudo, né? No trabalho. Então envolve um pouco de humildade, né? E de sacrifícios, né? Cada trabalho. Então, mas esse sacrifício também serve, né, para beneficiar nossa família, né? A gente ganha sustento para a família, nos aperfeiçoa, o trabalho nos aperfeiçoa pessoalmente e aperfeiçoa a sociedade, né? Cada trabalho, né, aperfeiçoa a mim mesmo e aperfeiçoa a sociedade. E depois São Paulo apóstolo fala uma coisa muito bonita, né, que eu sempre gosto de citar, né? Quando você trabalha, faz tudo com amor, com carinho, lembrando que Deus vai te recompensar por tudo do bem que você faz, né? Deus vai te recompensar tudo o bem que você faz na vida, trabalho, né? Você um dia vai te recompensar, né? Por tudo do bem que você faz. Né?